Olha, gente, em meados do século XX, Monteiro Lobato criou um personagem chamado Jeca Tatu para retratar a difícil realidade pela qual o sertanejo brasileiro vivia à época. O Jeca vivia numa região sem saneamento básico, vivia em situação degradante em relação à água potável e, consequentemente, vivia infestado por um verme chamado Ancylostoma duodenale, que é um verme hematófago, bebe o sangue das pessoas no intestino e deixava o Jeca profundamente anêmico, profundamente magro, esquálido e preguiçoso. O personagem do Jeca Tatu, inclusive, foi imortalizado na célebre interpretação de Mazzaropi nos cinemas brasileiros. Mas se eu disser para vocês que em pleno século XXI, cerca da metade da população brasileira ainda vive nas mesmas situações que o Jeca vivia enquanto personagem de Monteiro Lobato na metade do século XX, vocês não iriam acreditar. Pois bem, é isso que uma pesquisa recente demonstrou, que cerca de 93 milhões de brasileiros vivem em áreas que não têm saneamento, que não têm esgotamento sanitário, consequentemente expostos a vermes, vírus, bactérias, protozoários. É muito importante que a gente compreenda que esse ano os governos estaduais e o governo federal estão elaborando o PPA, o Plano Plurianual. E é muito importante que se coloque nesse plano plurianual o saneamento básico como uma prioridade nacional. Isso porque o PPA, ou Plano Plurianual, vai exatamente elencar quais são as prioridades do governo federal e dos governos estaduais para os próximos 4 anos. É importante que principalmente os ricos desse país compreendam que não se vive dentro de uma redoma. Não se pode pensar a saúde individualizada, a saúde coletiva. Imaginem só que os ricos, quando vão para restaurantes, vão ter acesso a alimentos que são manipulados por pessoas que não têm a mesma condição socioeconômica que eles. E se esses manipuladores de alimentos vivem em áreas sem saneamento, eles vivem expostos a doenças e podem passar para esse alimento os micro-organismos que poderão contaminar os ricos. Os ricos também têm nas suas casas prestadores de serviços como empregadas domésticas, secretárias, babás, cuidadores de idosos, que se viverem em áreas não saneadas, estarão da mesma forma expostos a micro-organismos e poderão levar para dentro da casa dos ricos esses micro-organismos. Percebam, portanto, que a saúde tem que ser encarada como um bem coletivo e para isso são necessários investimentos, principalmente em saneamento básico. O Brasil continua tateando em relação ao saneamento e continua deixando a sua população como um todo, pobres e ricos, expostos a doenças tropicais. Acredite na ciência, valorize o PPA, participe das oficinas de elaboração desse importante instrumento do orçamento público e até a próxima.